todos que estão aqui, saudamos todos os Centro Espírita Vinhas do Senhor aqui em Pouso Alegre, a todos que estão nos acompanhando através das redes sociais. Sintam-se presentes, sintam-se abraçados. Como é de nosso hábito, no início de todas as reuniões no movimento espírita, nós buscamos uma melhor sintonia com as forças superiores. Não há necessidade de ritualismos, de cerimoniais, de roupagens específicas. Basta-nos fazer com que a mente se volte àquilo que é superior a nós. Pensemos, pois, em Deus, que é o centro de tudo aquilo que existe. E de início, agradeçamos ao Pai a oportunidade que estamos tendo de aprender, a oportunidade que estamos tendo de caminhar, de travar contato com tantas coisas que nos orientam e que nos estimulam ao crescimento de ordem espiritual. E também pedir a Ele que fortaleça em nós a vontade incessante de mais aprender para saber melhor como agir perante as situações que a vida nos apresenta. O Espiritismo mostra-nos o Evangelho de Jesus, mostra-nos o ensinamento cristão devidamente interpretado sob a luz daqueles espíritos superiores que vieram e que ainda vêm através do intercâmbio mediúnico. E assim conhecemos melhor quem nós somos, o que estamos fazendo aqui, quais deveriam ser as atitudes adequadas frente aos desafios da existência, a fim de que alcancemos a perfeição espiritual, que é o objetivo de todos nós e todos invariavelmente a alcançaremos, pois é da vontade do Criador que assim aconteça. Que assim seja. Pessoal, é o seguinte, no Mundo Maior, capítulo de número 13, psicose afetiva. Olha só que título forte esse, hein? Psicose afetiva. Fui ver o que é psicose, né? A gente sempre fala nessa palavra. Psicose, segundo eu vi lá nas minhas consultas na internet, em sites especializados, é um transtorno mental que incapacita a pessoa de definir aquilo que é realidade, o que é certo e o que é errado. Então existem vários tipos de psicose. Aqui nós vamos ver Calderaro, o instrutor espiritual, juntamente com André Luiz, nos mostrando um caso de psicose afetiva. Nossa, como será que deve ser isso? Olha, quando eu começar a falar do caso aqui, vocês vão se lembrar de 2, 3 ou mais que são do conhecimento de vocês. Absoluta certeza. Bom, o caso é referente a uma moça chamada Antonina. André Luiz descreve que ele, juntamente com Calderaro, entraram numa casa. Aqui, obviamente, no plano terreno. E Calderaro estava, bastante fixado em entrar num certo aposento, num certo quarto humilde. Aquela casa era uma casa até que confortável, embora bastante humilde. E várias entidades ali se encontravam, de nível inferior. Calderaro conduz André Luiz para um aposento humilde. E ali André Luiz se depara com uma jovem, uma moça, deitada numa cama, com as mãos no rosto, chorando convulsivamente. Era Antonina. E Calderaro explica para André Luiz o caso dela. Perdeu o pai com 8 anos de idade.
Com essa idade, começou a trabalhar para sustentar a mãe e a irmã mais nova. E por conta do trabalho, acabou perdendo todas aquelas alegrias da infância e da juventude. Com 20 anos de idade, perdeu a mãe, ficando somente ela na companhia da irmã mais nova. E assim, durante um certo tempo, ela se sacrificou pela irmã, até que a irmã mais nova, conseguiu se casar. Chegado nesse ponto, Antonina decide se afastar e tomar um rumo aí para a sua vida, cuidar da sua própria existência. Mas isso não durou muito tempo não. Poucos meses se passaram até que ela pôde travar contato com a realidade da irmã. A irmã havia se casado com um sujeito violento e vicioso, dado à embriaguez. Praticamente todos os dias ele chegava em casa, altas horas da noite, embriagado, xingava a esposa e, frequentemente, a agredia fisicamente. Antonina, vendo a irmã naquela situação, decide voltar a morar com ela, a fim de auxiliá-la nessa situação complicada e também auxiliá-la a cuidar dos filhos que já estavam chegando. A irmã teve 4 filhos. E assim os anos foram se passando, difíceis, complicados, arrastando-se penosamente, com Antonina esquecendo de si própria. Isso é importante para a gente entender um contexto aqui, em prol da irmã e em prol dos 4 sobrinhos pequenos. Chegou um determinado momento, ela encontra-se com um jovem, um moço chamado Gustavo, mais ou menos da mesma faixa de idade dela, também de origem humilde, se esforçava tremendamente em se manter nos estudos. Antonina decidiu ajudá-lo, porque eles tinham muita afinidade, ela, Antonina, com Gustavo. E assim, durante 7 anos consecutivos, ela o auxiliou nas suas atividades de estudo. Calderaro não explica aqui para nós muito bem que gênero de auxílio foi isso, foi financeiro ou alguma outra forma de auxílio. Enfim, durante 7 anos, ela se dividiu entre irmã, sobrinhos e Gustavo. E ela nutria por Gustavo um amor. E ela sonhava no futuro em se casar com ele, em constituir família, em ter filhos. Depois desses 7 anos, Gustavo se forma médico. E se achando muito importante, decide afastar Antonina de sua vida. Casa-se com uma outra moça de classe social mais abastada para ir tocar sua vida. Antonina, obviamente, ficou sabendo e decidiu conversar com ele o que estava acontecendo. Afinal de contas, ela havia dedicado 7 anos da sua vida a ele e nutria sentimentos. A conversa foi das piores. Gustavo tratou-a com uma frieza muito grande, dizendo que um homem da posição dele não poderia desposar uma mulher como aquela, cheia de calos nas mãos, com alguns já fios de cabelo brancos na cabeça. A posição dele como médico na sociedade requeria uma moça à altura, e que ele já estava decidido a tocar a vida daquela maneira. Antonina chorava convulsivamente e foi para casa, voltou para sua residência, com qual ideia firme? Suicidar. A psicose afetiva estava ali explicada. Ela comprou uma substância, um líquido venenoso, que ela ia ingerir altas horas da noite e dar fim à sua vida. As ideias eram essas. Calderaro pede para André Luiz: André, dá uma olhadinha no campo mental dela. Olha só como é que está a paisagem psicológica de Antonina. E André Luiz faz aquela auscultação e percebe os pensamentos descontrolados e desesperados da moça. Era crime amar alguém? Ela se perguntava. Cadê a justiça divina a premiar-lhe os esforços, os sacrifícios
Afinal de contas, ela havia dedicado a vida inteira para a felicidade dos outros. E será que era crime ela desejar se casar? Construir lá um lar humilde? Ter um bom marido do lado? Ter filhos? Ela queria isso. Não desejava muitas coisas. O sonho dela era esse. E ela se questionava: por que Gustavo a abandonou? Ela não era honesta? Não era trabalhadora? Que mundo era esse? Onde o vício era superior à virtude. Ela estava ficando louca. E eu prefiro morrer, eram os pensamentos dela, do que ficar louca. E chorava convulsivamente. Esse era o contexto ali que André Luiz encontrou. Ela tentaria suicídio. Por isso que eu falei para vocês, tenho certeza, muitos de vocês conhecem casos como esse. Às vezes casos mais particulares, próximos, às vezes casos que a gente vê aí através da mídia, de pessoas que cometem suicídio ou tentam suicídio por conta de uma decepção amorosa, uma verdadeira psicose afetiva. Aliás, falando em suicídio de modo geral, não somente em casos desse tipo, é uma verdadeira pandemia. A cada 40 segundos, minutos não, a cada 40 segundos no mundo, uma pessoa comete suicídio. Já imaginaram? A quantidade de indivíduos que tira a própria existência, boa parte desses indivíduos, através de quadros como esse, de uma psicose afetiva. Isso sem contar aqueles que se suicidam indiretamente, através da ingestão de substâncias, através do desgaste prematuro do próprio corpo físico, tirando aqueles que tentam o suicídio. Então é algo muito sério, é algo muito grave. Aliás, é um assunto que sempre tem que ser ventilado em ambientes espíritas. Mostrar o suicídio, o que é, quais são as consequências do suicídio para o suicida, o que ele passa após o seu desencarne, quais serão as suas dificuldades e limitações no futuro corpo físico que ele vai ter, as responsabilidades dele para a família que aqui ficou. Então tudo isso tem que ser bastante ventilado aqui nos ambientes espíritas. Até aqui, alguma observação, comentário? Fala, Mariana. Um caso que eu conheço é de uma situação muito parecida. Não adianta chegar no pé, não aceita ajuda, acha que está se metendo na vida, deixa quieto. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Sabe, é uma coisa que todo mundo já se aproximou, sabe? Psiquiatra, psicólogo, aí ele fala que vai, não vai. Não tem jeito. Nem se jogar na mente dessa pessoa ensinamentos referentes ao suicídio, Mariana, sabe, a respeito das consequências do pós-morte. E eu falo assim, até que com imagens chocantes. Às vezes a gente tem que chacoalhar essa doutrina. Por isso que eu falo para você que quando não quer, não mexe. Aí é difícil mesmo. A pessoa já tem o conhecimento e realmente não cuidar. Pois é. Casos como esses são inúmeros. Bom, aquele era o caso. Começou o tratamento da moça. Calderaro informou André Luiz a seguinte coisa: André, eu tenho instruções para induzir a Antonina a um sono profundo para logo depois da meia-noite. E assim ele começou a dar passes na moça que estava lá chorando compulsivamente, que já estava pensando em pegar o veneno, ingerir para morrer logo e escapar do sofrimento. Aí é que está, gente. Olha só o que o suicida pensa. É justamente a ideia de escapar do sofrimento. Porque a dor é muito grande. Não está aguentando aquela dor, aquele sofrimento. A ideia de se suicidar
tem como foco e objetivo escapar da dor que está sentindo. Ledo, engano, não é? Aumenta. E como? Ele começou a dar passes, né? Calderaro. Passes anestesiantes por todo o sistema nervoso simpático da moça. A moça começou a sentir um entorpecimento. Ela até tentou se levantar, se colocar de pé, mas a força magnética de Calderaro era muito intensa. E logo ela mergulhou a cabeça nos travesseiros e adormeceu profundamente. E Calderaro a manteve nesse estado por mais de 30 minutos, um estado de sono profundo, anestesiante. Decorrido esse tempo, de uns 30 minutos mais ou menos, chegam naquele quarto 2 espíritos intensamente iluminados. Um deles havia sido mãe da Antonina. Lembra que ela perdeu a mãe com 20 anos de idade? Um daqueles espíritos era a mãe dela. O outro espírito chamava-se Márcio, e era um espírito vinculado a Antonina desde inúmeros séculos atrás. Aqueles 2, sabedores daquela situação complicada, resolveram ir lá para poder ajudar. Já estava tudo esquematizado. E aí Calderaro, naquele momento, se afasta da direção daquele negócio e entrega para Mariana, que era a mãe de Antonina, e Márcio o auxílio à filha. E assim a mãe se debruça sobre o corpo físico da filha, a chama, ela levanta-se do corpo físico em corpo perispiritual, abre os olhos desmesuradamente, mamãe, a senhora, se agarra, chorando convulsivamente. Mãe, me livra dessa terra, me leve com a senhora. A minha vida é de dor, é de sofrimento, é de privações. O destino ri da minha cara. Me tira daqui, me leve com a senhora, por favor. E a mãe começou a falar algumas frases de conforto, de consolo. Nisso, o outro espírito, Márcio, que era vinculado com ela desde há muitos séculos, se aproxima. E ela, vendo aquele espírito iluminado, ela é tomada de um impulso de se ajoelhar, e em prantos, agora lágrimas diferentes. Algo de místico ela sentia naquela presença. Quem seria aquele indivíduo? Ela pensava: que pessoa é essa que eu conheço, mas eu não sei de onde? E se esforçava para se lembrar de cenas de um passado longínquo, sem conseguir. E aí Márcio começa a conversar, perguntando: Antonina, qual o motivo do teu desânimo? E olha o que ele fala para ela: por que você está desanimada desse jeito, quando a tua luta redentora está somente começando? Está somente começando. A moça começou a trabalhar com 8 anos de idade para sustentar a casa. A vida toda até aquele momento foi dedicada a amparar a irmã, que era surrada pelo marido, embriagada, os 4 sobrinhos pequenos, e ainda foi abandonada por alguém ao qual ela dedicava profunda afeição. E Márcio chega até ela e pergunta: mas por que você está desanimado desse jeito, né? O que está acontecendo? A tua luta está só começando. Eu quero chamar a atenção de vocês, ao longo dessa conversa do Márcio, a dicotomia que existe ali entre a visão nossa tacanha da realidade material e a visão ampla e restrita da espiritualidade superior. Para a gente entender o contexto da nossa vida, do porquê que a gente está aqui, do porquê que a gente sofre. Porque vocês não vão perceber, em nenhum minuto da conversa, o Márcio
que ele fala: coitadinha de você, vem cá, meu irmão, você é uma injustiçada, pobre coitada. Em nenhum momento vocês vão perceber. Ele se sintoniza com ela, ele sente o que ela sente, óbvio, sim. Mas a mensagem ali tem que ser uma mensagem de esperança. E aquilo que ele fala para ela serve para cada um de nós aqui. Ele pergunta: por que você está desanimado, meu bem? Tua luta redentora está só começando. E aí Antonina não fala nada. E Márcio nota que Antonina estava naquele esforço para se lembrar do passado. Ela sentia que aquele ser ali iluminado era alguém que ela conhecia. Ela queria se lembrar. E ele, percebendo esse esforço, fala: não, olha, não se esforce para se lembrar do passado. Vai chegar um momento em que a lembrança integral, a memória integral vai aparecer. E aí você saberá das coisas. Por enquanto te basta o presente. E é necessário que você reajuste os seus pensamentos rumo às esferas superiores. Lição para todos nós, né? Que, olhando a nossa vida, falamos assim: nossa, minha vida está ruim, está tudo errado, não é como eu queria que fosse, tudo difícil. Eu queria tanto me lembrar da última encarnação, com certeza eu fui feliz, com certeza eu fui um príncipe garboso, com certeza eu fui uma princesa deslumbrante, com certeza eu fui um fazendeiro, dono de inúmeras terras, com certeza eu fui uma artista famosa. E aí a gente vai nesses nossos delírios buscando fugir da realidade. Graças a Deus que a gente não se lembra do passado, e nem busquem se lembrar do passado, porque nós não temos a necessária força psicológica para aguentar a lembrança das existências pretéritas, nem quando a gente está desencarnado, frequentemente, nem quando a gente está desencarnado. André Luiz cita o caso de um casal em nosso lar, que já estava em nosso lar já fazia um bom tempo, já tinha um bom nível espiritual, começaram a sentir assim, né, algumas coisas em termos de memória, algumas lembranças ali e tal, se dedicaram a um tratamento magnético na cidade espiritual de nosso lar, e depois disso ficaram senhores de 300 anos de memória integral. Nossa, tudo isso? Tudo isso não, nada, né? O que são 300 anos? Eles só tinham condição, fortaleza psicológica para aguentar 300 anos de memória para trás. Mais do que isso não tinha. Então era o que Márcio está falando para Antonina: não se esforce, no momento certo você vai lembrar tudo. Busca controlar o teu pensamento por agora, para você direcioná-los rumo às esferas superiores. E ele continua: eu e tua mãe sentimos o perigo, viemos aqui te ajudar. Fala, minha filha, o que te aflige? Eu não sou o juiz, sou teu amigo. E assim estimulada, Antonina fala: estou exausta. E a gente se coloca no lugar dela, né? Quem não ficaria, né, gente? Vida difícil, né? Olha o contexto da existência dela. Ela estava exausta. E Márcio fala: sim, doravante, você nunca foi esquecida pela providência divina, que sempre te deu os recursos necessários para a tua redenção. Quais eram os recursos necessários? Um corpo físico. Por vezes a gente se esquece disso, né? Que o corpo físico que nós temos presentemente é um presente que Deus nos deu, a fim de que o utilizemos aqui em prol da nossa redenção espiritual. Então o corpo físico era um presente que Deus tinha dado para Antonina. A natureza ao redor era um presente que Deus havia dado a Antonina, era um recurso. A família que ela tinha, a saúde do corpo e até mesmo as dores da experiência humana
Olha como que o Espiritismo faz a gente enxergar a vida de uma outra maneira, de um outro modo. Ao invés de nós enxergarmos o nosso sacrifício, as nossas dores e as nossas limitações com desespero, vamos enxergá-los como oportunidade de redenção espiritual. Abramos a nossa consciência para esse entendimento. Porque aqui nós não estamos em férias. Nós não estamos em um parque de diversões. A vida nos é oferecida aqui na carne, objetivando o nosso crescimento espiritual, o resgate do passado e o aprimoramento do futuro. Estão vendo como é que Márcio começa a fazer com que Antonina enxergasse a vida sob um outro prisma, uma outra maneira, uma outra visão? Reparem como que a gente pode se colocar no lugar dela e receber mais ou menos as mesmas orientações do que nós podemos. E ele continua: você ignora a felicidade do sacrifício. Olha que frase, né? Aparentemente absurda, controversa, paradoxo aqui. Você está ignorando a felicidade do sacrifício. Quando a gente fala em sacrifício aqui, normalmente nós usamos a palavra sacrifício com pesar, não é não? Com tristeza, com desespero, com angústia. No entanto, Márcio faz a Antonina enxergar o sacrifício como sendo uma forma de felicidade. Depois de sentir essas palavras dele, mais confiante, ela abriu o coração. Aí sim, quando ela sentiu a confiança nele, aí ela se abriu. Olha, na verdade, o que eu queria ter era um lar. Queria me casar. Queria ter um esposo digno e honesto do meu lado. Queria que Deus me premiasse com filhinhos, que eu pudesse embalar nos meus braços. Será que eu estou errado em pensar nisso? É crime pensar dessa maneira? Porque parece que o destino ri da minha cara, ri dos meus desejos. Márcio continua: Antonina, não deixe que a sombra de algumas horas empane a luz dos séculos seguintes. Guardem essa frase em suas cabeças, em suas mentes. Porque pode ser que você esteja precisando dessa frase agora. Porque a tua vida está difícil. Porque os sacrifícios da sua vida te exigem renúncia. Porque parece que a existência te pesa nos ombros. Se não for agora, poderá acontecer no futuro mais ou menos distante. Lembre-se dessa frase: não permita que a sombra de algumas horas empane a luz dos séculos seguintes. Aqui a gente vê a diferença entre a visão mesquinha da matéria, do imediatismo da matéria, e a visão gloriosa, esplendorosa da imortalidade, da qual todos somos possuidores. Todos somos possuidores dessa imortalidade. E olha o que ele fala. Leiam: não deixar que a sombra de algumas horas. Então ele considera aquela vida toda de Antonina perante a eternidade como sendo somente algumas horas. Essa é a ideia que nós devemos ter da existência. Emmanuel nos ensina: a existência na carne é um dia de trabalho. Um dia de trabalho. Quando as coisas parecerem difíceis e nebulosas na tua vida, respire fundo.
e enxergue a tua vida como sendo um dia de trabalho na eternidade. Por quê? Porque a vida é muito rápida. A existência passa célere. Chegará o momento em que abandonaremos essa carcaça aqui para ser decomposta na terra e voltaremos para a realidade da qual somos pertencentes, que é a realidade espiritual. Um dia de trabalho só, perante a eternidade. Pergunto a vocês, essa frase por si só já não é poderosa o suficiente para despertar em nós a esperança? Reflitam mesmo, meditem. Ele continua: Antonina, você se sente só? Por quê? A humanidade inteira é tua família. Você não está sozinho. É da vontade de Deus que você se encontre na solidão, a fim de que você consiga auferir as vantagens dela. E ele fala: olha, realmente há existências que parecem uma primavera florida, enquanto que existem outras que parecem uma rocha isolada no deserto, sozinha, desolada, aparentemente triste. No entanto, é justamente na solidão dessas existências em que o indivíduo alcança, através da meditação e da renúncia, a força necessária para jornadas santificadoras. Antonina estava desesperada porque não conseguia formar o lar. Mas era da vontade de Deus, os motivos não são aqui ignorados, que ela permanecesse solitária naquela existência, a fim de que ela pudesse despertar forças nela, que talvez, junto com o marido e com filhos, ela não conseguisse despertar. Cada qual de nós está num contexto de vida. A irmã da Antonina, por exemplo, recebeu ali um marido e 4 filhos para cuidar. Era o contexto da vida dela. Antonina não. Existia um planejamento em torno daquilo. Ele fala: você se sente infeliz por não embalar filhos no braço. Mas Antonina, não seja egoísta. Não existem milhares de crianças abandonadas, órfãs? Por que não seres tutora espiritual? Você, nessa existência, não terá filhos da sua própria carne, mas nada te impede de ser tutor espiritual de crianças abandonadas por aí. O mundo não é nossa propriedade. Nós fomos chamados a cooperar na obra do mundo, a fim de que despertemos forças novas para crescermos em espírito. Repararam? Qual é a nossa missão aqui? É uma missão temporária, porque nós não somos daqui, mas fundamental para despertarmos condições, energias, capacidades, potencialidades, para crescermos como seres espirituais imortais que somos. Esse é o objetivo da vida. Caso as pessoas que pensam no suicídio soubessem disso, tenho certeza que uma boa parte delas abandonaria a ideia insensata de dar cabo da própria vida. Porque eles acham que tirar a própria vida é abrir uma porta libertadora. Tudo vai ser deixado para trás, tudo vai ser abandonado.
E ela vai entrar num ritmo de existência feliz, sem o corpo a pesar, sem as dificuldades lancinantes da existência. Lê do engano. Quem leu Memórias de um Suicida sabe do que eu estou falando. Quem leu lá O Céu e o Inferno, naqueles trechos relatados dos sofrimentos dos suicidas do lado de lá, sabe o que eu estou falando. Perguntas? Então, a psicose afetiva aí seria no caso dela ter essa carência afetiva. Ela apostou nesse cara que foi no médico, ela estava apostando no relacionamento dele. Sim. Então ela tinha uma carência afetiva. Sim, ela exato. tinha uma psicose afetiva. Exato. Né? E aí ele está explicando a ela, né? Você vai ficar sozinho, não adianta você, né, querer, que dessa vez você vai ficar sozinho. Ela tinha essa carência afetiva não só para esse cara que virou médico, mas na situação da vida, né? Ela estava sempre procurando alguém para ter, né, para estar junto. Então acho que a psicose afetiva seria mais ou menos nesse sentido. Exato, porque o que estava acontecendo? Ela não estava sabendo lidar com a situação. É. Porque ela depositou todas as fichas dela numa felicidade provável com o Gustavo, Isso. o sujeito que formou médico. É. Né? E quando ele deixou ela de lado, simplesmente a ignorando, o mundo todo caiu. Todas as esperanças dela viraram cinza. Né? E ela, que já havia feito inúmeros sacrifícios para os outros, falou assim: poxa, mas para que viver então? Ela sempre apostou no tipo de relacionamento que não dava certo. Ela tinha essa Não carência. era, para a vida dela, para aquele contexto atual, aquele não era o papel dela. É. Eu conheço pessoas desse jeito, ela está sempre apostando num relacionamento que não vai dar certo. É muito comum isso. E às vezes o fato ali é para aquela pessoa, o mais importante é permanecer do jeito que ela se encontra. E saber lidar bem com a situação, que é o mais importante. Porque aqui ela estava como? Totalmente descontrolada em termos psicológicos. A psicose ali estava justamente levando ela no limiar da loucura, porque ela já tinha comprado o veneno para tomar e ia dar cabo de tudo. E essa carência, né, psicose, carência que ela tinha, não é só nessa que ela estava vivenciando. Isso aí já veio de lá de trás. De lá de trás, porque não é só uma. Não é, não. Isso vem acompanhando ela já em outras. Porque olha só, Mariana, se a gente pensar que o hoje é a construção do ontem, que é justamente o ontem que fez o hoje surgir, se ela se encontrava naquela situação ali, a gente pode deduzir, né? Existem duas prováveis explicações aqui, duas prováveis. A primeira é que no passado ela negligenciou a sua função de esposa e de mãe. Simplesmente negligenciou. E agora, tudo aquilo que a gente despreza, no futuro falta. Vem faltando aqui. Uma primeira explicação. Uma segunda explicação. Pode ser que antes do reencarne ela tenha pedido para passar por uma existência de maior solidão, a fim de desenvolver certas qualidades. Só que você sabe como é que funciona. A gente reencarna e esquece das promessas. A carne envolve. E se a gente não tiver muita força de vontade, muita perseverança, a gente cai. E ali era uma prova que ela tenha pedido, que ela estava caindo. Então, no primeiro caso, é uma expiação. No segundo caso, uma prova. Fala. Uma dúvida sobre os dois planejamentos encarnatórios desse casal, seria o casal dela, e ela já veio com essa programação de não casar e ter filhos. Com relação ao Gustavo, né? Ele não reencarnou para trair ela ou para abandonar ela. Mas se por acaso ele tivesse decidido manter o compromisso com ela, como que seria assim? Ela teve filhos, provavelmente, ela usaria o curso da história, né? Não dá para saber, caso o Gustavo decidisse ficar com ela. Porque olha só, se estava no planejamento kármico dela não ter alguém, tudo iria concorrer para que isso acontecesse. Podia, por exemplo, acontecer de Gustavo se vincular com ela, dali a pouco ele morrer. Ou dali a pouco ele vivenciar ali uns meses de casamento, perceber que ela era bem aquela mulher que ele pensava e abandoná-la. Se ela tinha que passar por aquela situação de solidão, de uma maneira ou de outra, aquela situação de solidão ia se materializar, se concretizar na vida dela. A Mônica de Medeiros, ela conta a
história dela, falando que ela foi noiva 2 vezes. A primeira vez, ela noiva, o noivo sofre um acidente de carro, morre. Passado um tempo de luta, ela encontra outra pessoa, namora, noiva, né? Segundo noivo, morre no acidente de carro. Aí falou assim, bom, casamento não é para mim nessa vida. Não é para mim. Ela compreendeu. Né? Então talvez se o Gustavo lá mantivesse mesmo algum problema, alguma coisa ia acontecer para que a Antonina passasse pela situação da sua vida. Esse livro é um negócio muito legal sobre isso. O que está acontecendo é o que tinha que acontecer. Não tinha outra situação para acontecer. O que passa naquele momento é o que tinha que passar. Mesmo porque ela estava se esforçando, né? É uma coisa que ela queria, ela buscava, né? Não existe uma alternativa. Se eu tivesse casado, ou se eu tivesse, não existe. É aquela situação, naquele momento, aquilo que tem que ser passado. São as escolhas. Exatamente, são as escolhas. Sim. Eu penso também que mesmo que ela tivesse casado, ela poderia se sentir sozinha Muito bem. num casamento. Né? Porque a solidão Como é bem ela frequente, né? existe até Podia não ter filho, primordial. Eu tinha pensado nisso. Porque realmente ela veio para estar sozinha. Então ela estaria sozinha, mesmo com uma família. Mesmo com a família ao redor. Exato. Bem observado. Então, e na outra vida pode ser que ela tivesse tido tudo isso e tivesse com saudade disso, mas não sabia. Então ela queria, mas ela pediu para resgatar, porque ela não deu valor. É aquela história, ou é uma expiação, ou é uma prova. Ou ela usou mal a sua condição de esposa e mãe, agora veio faltando, né? Ou ela pediu passar por aquilo para poder desenvolver uma capacidade. Exato. Né? Porque nem todo sofrimento é oriundo de uma expiação. Há casos de indivíduos que pedem para renascer cegos, não porque tenham usado mal a visão em vida passada, mas para poder, sabe, testemunhar ali, desenvolver força de vontade, perseverança e tudo mais. Nem sempre. Fala. Então, de que forma, na vida real, a gente pode transformar o planejamento reencarnatório? Através das nossas escolhas. Caiu a ficha. Isso aqui não é para mim, vou para o outro lado. É isso? É isso, é bem por aí mesmo, né? Eu acho assim, o fato da gente se autoconhecer dá uma força tremenda para a gente ter o necessário discernimento para fazer as escolhas da nossa existência. Quanto mais a gente se envolver com o bem, quanto mais a gente se envolver com o conhecimento superior, mais nós vamos ter elementos em nós que vão aclarar a nossa visão a respeito da realidade, para que nós tomemos decisões cada vez mais acertadas. Né? A própria prece eliana, frequente, constante, nos orienta muito no que diz respeito aos caminhos da nossa vida. É que frequentemente nós esquecemos esse dispositivo fantástico da prece. Porque é justamente através da prece em que nós elevamos a nossa sintonia com o nosso mentor espiritual. E através daquela elevação de sintonia, o nosso mentor pode nos dar orientações, pode fazer comentários a respeito de nossa atitude, né? Pode nos dar conhecimento adequado para que nós tomemos as próprias decisões. Então, quanto mais a gente estiver envolvido com o bem, melhores e mais acertadas serão as nossas decisões. Não tenhamos dúvida. Né? Ela que estava querendo interferir no próprio planejamento reencarnatório. Para o mal. Porque o suicídio não é planejamento reencarnatório. Longe disso. Porque estava sendo discernimento. Então vamos lá. Você sofre, Antonina, porque um homem que de certa forma se sintonizou com o seu padrão psíquico te abandonou. As inquietações do sexo cresceram dentro de você e você sofre isso. Mas, Antonina, seria o sexo a fonte exclusiva do amor? Será que o amor se restringe a se expressar somente através da comunhão sexual? Bem verdade que às vezes somos privados das sensações físicas, porém não somos privados do sentimento de amar.
E aqui é uma outra faceta que nós frequentemente confundimos, que a gente já até abordou em capítulos anteriores ali. Nós achamos que a atividade sexual e o amor são sinônimos, e não são. A atividade sexual pode ser uma das vias de expressão do amor, mas não é a única. O que ele estava orientando ela aqui, ó, você está sendo privada das sensações do prazer sexual. Mas o amor que existe dentro de você pode se exteriorizar por outras maneiras, de outras formas. Sobre o homem que te abandonou, qual a atitude correta que você deve ter com relação a ele? Suicídio? Mas você não ama? Você quer premiá-lo com remorso através do suicídio? E às vezes isso se passa na cabeça daquele que se suicida por conta de uma desilusão amorosa. Ele se mata pensando o seguinte, ó, vou fazer o outro sofrer com isso. E o outro segue a vida dele. Tem um caso que o Sr. Gilberto costuma contar, uma mulher que descobriu que o marido a estava traindo. E ela, ralada de ódio, se suicida. Permanece presa ao corpo. Acha o corpo dela. É levada lá pro último local onde faz autópsia, sabe mesmo? Fugiu o nome, o Instituto Necrotério, né? Ficou lá na geladeira, sentiu o frio que apossava do corpo. Depois foi para a necrópsia, sentiu todas as dores do processo de necrópsia. Por fim, foi enterrada, passou longos meses naquele sofrimento, até que enfim foi resgatada. Enquanto isso, o marido prosseguiu a vida. Casou-se com a pessoa com a qual ele estava se relacionando de maneira ilícita, clandestina, e seguiu a vida. Pergunta: valeu a pena? Nem. Então é essa a pergunta que ele faz aqui. Se o amas, por que torturá-lo por suicídio? Se você o ama, renuncia. Olha que coisa mais difícil, gente. Que coisa mais difícil. É aqui que nós separamos a questão do amor da questão da posse, que ainda temos que aprender. Renúncia. Por que não lhe consagrar o amor fraternal que eleva sempre? Por que não se transformar em irmã dele? Hoje, o seu noivo, o seu antigo noivo, é jovem, bonito, saudável, mas o tempo vai passar para ele também, Antonina. O corpo vai ficar cansado, vai se envelhecer, chegarão as desilusões da vida. Seja para ele no futuro um oásis a lhe mitigar a sede do espiritual. Que difícil isso, né, gente? Que complicado. Mas esse era o caminho para Antonina se equilibrar. Márcio pergunta: olha, Antonina, vou até ler o parágrafo. Por que razão esperar os rebentos da carne para exemplificar o verdadeiro amor? Jesus não os teve, e no entanto, todos nos sentimos tutelados da sua infinita abnegação. Prometes, Antonina, de agora em diante, modificar as suas disposições mentais? Depois de uma conversa como essa, a Antonina, chorando, lágrimas diferentes agora, prometeu, se comprometeu a mudar o pensamento. E aí Márcio espalma suas mãos na fronte de Antonina, e André Luiz vê uma fonte de luz jorrando por todo o corpo perispiritual dela. Não só o corpo perispiritual, atingiu também o corpo físico, se fixando principalmente no cérebro, no coração e nos órgãos genitais.
E ao cabo de alguns minutos, Márcio, a mãe de Antonina e Antonina, de lá saíram, rumo a uma excursão para planos espirituais superiores. Quando nós nos encontrarmos em situação de desespero, de dor, de dificuldades, você não está sozinho. Nunca você estará sozinho. Eleva teu pensamento a Deus. Converse com o seu mentor espiritual. Abra seu coração a Ele. Por mais que Ele saiba de você muito mais do que você mesmo, é preciso que você fale. Mostre a Ele teus sentimentos. E aí você vai se sentir reconfortado. Quem sabe até mesmo uma excursão com Ele a planos espirituais superiores te está reservado quando você sair do corpo. Nós não estamos abandonados ao sabor da sorte. Não somos poeira ao vento. Muito pelo contrário. Tudo tem um porquê. Tudo tem uma explicação. E André Luiz e Calderaro saíram também. Quando era mais ou menos 6, 7 horas da manhã, eles voltaram. E dali a pouco Antonina vinha, trazida pela mãe. E André Luiz descreve a aparência dela como se estivesse transfigurada de felicidade. Era uma outra pessoa que estava em julho. Olha que interessante essa parte. Calderaro ajusta Antonina no próprio corpo físico, ao mesmo tempo que lhe dá passes anestesiantes na região da memória. Para que isso? Para que ela não se lembrasse com detalhes do que aconteceu fora do corpo. Aí alguém está perguntando, não é possível, né? Ela passou por tanta situação bonita, foi orientada, viajou para um lugar bonito no plano espiritual, não pode lembrar de nada disso. Tudo tem um propósito. Calderaro explica para André Luiz: André, se ela se lembrasse na sua integridade de tudo aquilo que ela viu no plano espiritual, ela enlouqueceria de felicidade. Então, ou a Antonina enlouqueceria por conta da afetividade, ou de felicidade. Então era bom ali, dar uma bloqueada na memória. Porém, tudo aquilo que ela passou, toda aquela alegria, viria na forma de forças novas, de estímulos desconhecidos, de coragem. Você já acordou assim alguma vez? De repente você acorda e vem uma felicidade que você não sabe a origem. Vem uma força assim desconhecida. Uma coragem de encarar a vida. Você não sabe bem por que você está assim. Daniela, pode também ser assim, em fragmentos, como se ela tivesse sonhado. Sim, também aqueles fragmentos, nossa, sonhei com a mamãe. Né? E até existe uma frase que eu gosto muito, que fala assim: o travesseiro é o melhor conselheiro, porque a gente deita ali e vai. Então, no caso dela, pode vir com fragmentos de como se ela estivesse sonhando. E aquilo fica registrado, ela acha que é uma coisa boa, e daí já vai adiante. Vem por aí mesmo. São sonhos fragmentares. Chegará um momento na nossa evolução espiritual que nós vamos ter a força psicológica tal para nos lembrarmos de tudo isso daqui. A gente vai sair do corpo com facilidade, num desdobramento consciente, iremos nos encontrar com os benfeitores espirituais, com os espíritos amigos, conversar com eles, vamos para eles no plano espiritual, né? Teremos lá as nossas ações, os nossos trabalhos, nossos estudos, voltaremos para o corpo com total lembrança. Isso só não acontece porque nós não temos força psicológica para tal. Nosso próprio cérebro físico não tem a capacidade ainda de suportar lembranças de duas vidas simultâneas, dentro e
fora do corpo. Por isso que só eventualmente nós nos lembramos de certas coisas que vivenciamos no plano espiritual. Porque é para lembrar, tem um objetivo. E aí eles dão os passes lá para poder despertar a memória. Caso contrário, aquilo que você disse, né? Aquelas lembranças fragmentárias. E às vezes, um fragmento aqui, um fragmento aqui, um fragmento aqui, junta os 3 fragmentos, fica aquele sonho sem pé nem cabeça. Por isso que nossos sonhos às vezes são sem pé nem cabeça. Porque é a mesma coisa de você ler um livro, aí você lê uma palavra aqui, aí você pula 3. Lê outra palavra aqui, aí você pula um parágrafo, lê outra palavra aqui. Reúne tudo isso. Fica sem pé nem cabeça. Também tem aquele fatos que às vezes você vai num lugar e tem a sensação que já esteve lá. Sim. E sabe que nunca foi. E pessoas que você olha, mas eu conheço. Na verdade, realmente, nessa vida Você não conhece, né? mas são... É o já visto, né? Déjà vu. É o já visto. Todo mundo já deve ter tido essa sensação, né? De olhar uma paisagem, parece que eu conheço isso. Paisagens nunca vistas. Nisso ela acorda. Ela acorda outra pessoa. Aí bate na porta do sobrinho dela, um menininho de seus 5, 6 aninhos, né? Titia, vamos lá ver a roseira. Novas flores se abriram. Aí a Antonina olha o sol entrando pela janela, sente uma alegria inexplicável em ver o sol entrando pela janela. Olha o aposento humilde, sentiu-se inebriada por viver aquele lugar. Levanta-se e vai ver o quintal junto com o sobrinho. A ideia do suicídio já tinha sido afastada, felizmente, de vez. Bonito esse capítulo, né? Eu acho que é um capítulo que traz para a gente muita mensagem de amor e de esperança. Como eu disse lá no comecinho, esse confronto entre as limitações da matéria e o esplendor da espiritualidade superior. Nós sempre temos que levar para a nossa vida esse confronto. A vida nossa, na matéria, é um dia de trabalho só. Outros inúmeros dias de trabalho virão. Façamos por onde para ter dias de trabalho melhores em outras existências. Ok? Semana que vem, vamos continuar capítulo 14. A lição de casa de vocês é justamente essa: pegar o livro No Mundo Maior, está aqui, não é meu, peguei emprestado da minha mãe, está até aqui a assinatura dela, 28/12/1996 que ela comprou, está comigo e não devolvo. A obra da luz inteira dela está comigo. Que coisa feia, né? Capítulo 14, ó, lição de casa, leiam para poder vir para a gente comentar semana que vem. Fechando os olhos, elevando o pensamento a Deus e agradecendo a Ele pelos momentos de compreensão, de estudo que aclaram o nosso ser interior, que mostram qual o real objetivo da vida e que nos dão a esperança, que é a fonte das forças para enfrentarmos os desafios da vida e vencê-los. Paz e luz sempre, que assim seja.